O cineasta brasileiro Karim Ainuz está na disputa pela Palma de Ouro com o filme Motel Destino. Olá, Karim. No ano passado, quando eu te entrevistei aqui em Cannes, você me falou do projeto de Motel Destino. Você imaginou ou sonhou que você estaria aqui um ano depois com esse filme? Eu sonhava, porque a gente sempre sonha, né? O mesmo preço, assim, do que não sonhar. Mas imaginava, não. Primeiro, porque eu achava que era muito pouco tempo. E segundo, porque eu achava... Para mim, o Motel Destino ele tem um lugar muito especial na minha vida, assim. Ele é um pouco um começo de segundo tempo, sabe? Assim, aí, nesse sentido, eu achava que sempre, para mim, ele é um filme que eu queria fazer com muita liberdade, com muita experimentação e com uma certa anarquia, assim, que eu queria trazer para o processo. Claro que ele é um roteiro clássico e um roteiro bastante claro na linha vermelha dele ali, do que é começo, meio e fim, mas eu não imaginava que seria um filme que pudesse estar dentro da competição aqui de Cannes, assim, porque eu achava que ele era um pouco fora da curva. Mas eu fiquei muito feliz, assim, com o convite de estar aqui. Foi realmente uma exibição linda e, ao mesmo tempo, reforça um pouco a intuição que eu tenho, mas que eu não tinha tanta certeza nela, assim, de que o quanto mais autêntico a gente é, melhor as coisas ficam, né, enquanto artista, assim. Então, acho que foi isso que me deixou muito feliz com o convite de estar aqui. Eu sempre achei que era um filme, digamos assim, rebelde demais para estar dentro de uma seleção de tanto prestígio, assim, como Cannes. E, no final das contas, a prova é que nunca você deve... A rebeldia não deve ter limite. O que te motivou a fazer Motel Destino? Eu acho que o que me motivou a fazer Motel Destino, primeiro foi fazer um filme que eu tenho dormido muito no cinema, assim, ultimamente, e eu me interessei muito em fazer um filme que me deixasse acordado, que me deixasse quase que com febre, assim. E acho que é outra coisa que me motivou muito a fazer Motel Destino. Ele é um filme pós-pandêmico, apesar de ele ter sido escrito muito antes da pandemia, ele ficou pronto em 2017, esse roteiro. Eu tenho a sensação de que a gente vive num momento que, se você não pega o espectador pelo laço, ele não vai na sala de cinema. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era um filme que fosse um filme de excesso, assim, um filme que interpelasse todos os sentidos. Enquanto tema, ele foi um filme que foi mudando muito, assim, né? Porque, como eu te falei, ele foi escrito antes da entrada do fascismo, né? Da eleição do governo fascista de 2018. Ele era um filme, assim, e aí depois disso, né, o filme não foi feito, porque todos os contratos foram cancelados, e ele foi executado no ano passado, a gente chamou no ano passado, então eu acho que ele me permitiu também falar, através principalmente do personagem do Elias, desses homens que são mais do que tóxicos, né, que são corrosivos, que existem dentro, tanto nos altos escalões de poder, quanto, né, na vida cotidiana de cada um. E eu acho que um outro tema que me interessou muito, assim, que mudou um pouco do roteiro inicial... Eu fiquei muito chocado um pouco com as eleições de 2017, na verdade de 2018, porque eu ficava vendo iguais brigando, eu ficava vendo dois excluídos brigando entre si e abrindo um flanco gigante, né, para o fascismo tomar o poder. Então, a questão da solidariedade de partes que têm algo em comum, mas que são diferentes, foi a grande razão de ser desse filme. Assim. Então, na realidade, o filme fala, né, de história de amor entre um garoto de 20 e poucos anos que está fugindo, né? E se encontra com uma mulher mais velha do que ele, que está numa relação de abuso ali com o marido há muitos anos, que é meio refém do marido. Eles têm algo em comum, né? E esse é algo em comum que os traz para perto e que os faz se tornarem, digamos assim, de maneira figurativa, assim, cúmplices. Então foi essa a grande questão, quando eu sonhei com esses personagens. E a última parte dessa resposta tem a ver com o motel, assim, né? Tem uma coisa do mundo exterior, que é um mundo perigoso, que é um mundo, né, que esse menino está fugindo, e tem um mundo interior do motel, que é um mundo supostamente protegido, mas que é uma espécie de catedral do desejo, entendeu? Então, acho que isso foi uma outra coisa que eu nunca tinha trabalhado, assim, no cinema, que foi essa coisa da representação do desejo, da representação da fantasia. É um pouco como se o filme também fosse uma espécie de alucinação, né? Essa entrada dele nesse vórtice que é esse motel. Então, trabalhar também num lugar que não é um lugar da realidade, mas um lugar da ficção. Um filme de contrastes. Eu acho que ele é um filme de excesso, né? Ele é um filme de contraste, sim, ele é um filme superlativo, eu acho que nesse sentido, né? Então, tem uma coisa interessante, né? Quando você sai para filmar os exteriores,
como é que eles casam com os interiores, né? Porque os interiores são tão artificiais, a luz é uma luz que é naturalista, os espaços são espaços até certo ponto inéditos, assim, mas são espaços muito pequenos, os quartos do motel, do corredor, e quando você sai para o exterior, realmente tem um contraste gigante, assim, entre o horizonte, entre a possibilidade, né, de um horizonte mais amplo, assim, que me preocupou muito, assim, durante o processo de filmagem e durante o processo de montagem, mas que, como você bem falou, eu acho que esses contrastes, eles de fato ajudam ao que o filme seja uma espécie de... a criar uma espécie de estado febril, assim, quando você vê o filme. Você mesmo definiu Motel Destino como um thriller erótico. As pornochanchadas brasileiras também te inspiraram? Eu me inspirei em algumas coisas, assim, né? Eu acho que uma das grandes revelações para mim no meu processo de pensar esse filme, assim, a gente começou pensando nele como um thriller erótico, assim, como um gênero dominante, assim, que é um dos últimos gêneros que, de fato, tratam a sexualidade de uma maneira um pouco menos tabu, assim, né? Que são os filmes do final da década de... assim, meio da década de 80 ali, né? Acho que termina comigo um pouco com 9 Semanas e Meia de Amor, e a gente passa a fazer um cinema onde, na realidade, a sexualidade e a prática sexual, ela é sempre ou muito embaçada, ou a gente não, né? Assim, no sentido de que ela é muito fora do quadro, assim, né? E eu acho que isso tem a ver com o fim de uma certa era na humanidade, que é a era onde o HIV entra e começa a matar as pessoas. Então, isso também sai, né? Assim, o ato sexual, ele não sai só da vida das pessoas, ele também sai do cinema. E tem duas outras coisas que me inspiram além do thriller erótico, que além do thriller erótico em si, que parecia um gênero um pouco datado e tal, eu acho que o que é bonito pra mim nesse filme é que ele, na verdade, flerta com diferentes gêneros, né? Tem um gênero no começo que seria um filme de gangster quase, que você vê que vai ter um assalto, será que ele vai fazer o assalto? Depois a gente tem um filme que de fato é um thriller, assim, no sentido, será que eles vão ser descobertos? Será que essa traição vai ser desmascarada? E eu acho que tem um outro gênero com o qual a gente flerta de maneira muito frontal e muito honesta ali, depois, né, do que acontece com Elias, que é o melodrama, assim, você está falando de pessoas que são, né, o tempo inteiro submersas, né, pelo destino, que são submersas pelas condições onde elas nasceram, e que tentam sair disso. Então o melodrama me parece também um gênero que está presente dentro da trama do Motel Destino. As pornochanchadas são uma grande inspiração, sim, porque eu acho que tem uma coisa de senso de humor. Claro que as pornochanchadas, na maior parte delas, são muito machistas, né? Mas ao mesmo tempo tem uma certa ideia de humor, de reverência e de uma certa espécie de atrevimento, assim, que eu acho que as pornochanchadas têm, que me interessava trazer para esse filme. Foi o seu filme mais experimental? Na ficção, eu acho que é o meu filme mais experimental. Assim, eu acho que é a primeira vez que eu adentro um filme que é assumidamente não realista, assim, né? Eu acho que tem uma coisa curiosa. Meu primeiro filme era um filme absolutamente teatral, assim, né? Do excesso superlativo e tal, que era Madame Satã, que era assim muito por conta de que o personagem era assim. E aí isso imprime ao filme algo que é absolutamente selvagem, né? Digamos assim, Madame Satã. E eu acho que aqui, ele de fato, ele é intencionalmente experimental, assim, porque eu acho que é a primeira vez que eu acho que eu ensaio isso no Vida Invisível, né? Porque eu acho que o Céu do Escolher é um filme que se confunde com o real o tempo inteiro, né? O Céu do Escolher é quase um documentário que é encenado, assim. E eu acho que eu começo a fazer isso ali no Vida Invisível quando eu tô flertando com o melodrama como um gênero dominante, assim. Mas é mais fácil você fazer algo que seja artificial e fantasioso e fabular, assim, quando você vai para o passado, você vai para uma outra época, né? Porque você nunca se confronta com o real que se confronta no cotidiano, assim. E esse foi muito complicado fazer, assim, porque eu ficava filmando e a sensação que eu tinha é que às vezes eu estava filmando uma reportagem, entendeu? Porque o Brasil tem uma coisa que a realidade dela é uma realidade difícil eu acho muito difícil de filmar, assim, porque ela tá sempre te chamando para um lugar, assim, do precário, assim, né? Por mais, assim, mesmo que você filme em lugares que sejam mais afluentes financeiramente, eu tenho sempre a sensação de que a gente está indo para um lugar do precário, para um lugar do documentário. Então esse teve isso, assim, que foi uma tentativa de criar esse mundo artificial. Então só para te dar um exemplo, assim, uma das regras do filme é figurino não pode ter estampa. Ele só pode ter cor sólida, as cores sólidas são essas. Então claramente, assim, ele não tenta ser algo que você encontra na rua todo dia, assim, né? Eu acho que a outra coisa que era muito importante era as cores, né? As cores têm que ser cores que foram cores muito superlativas, assim, porque eu acho que são cores que raramente se encontram na vida real. Então, no tempo inteiro, a partir do real, o calor, assim, né? Era muito importante que fosse um filme que desse calor nas pessoas que estão vindo, nas pessoas que estão ali.
Tudo isso não por questões formais mesmo, porque eu acho que isso era muito bom para a história, assim, né? E aí eu acho que tem a coisa das alucinações também, que eu nunca tinha filmado antes, assim, que foi muito bacana fazendo esse filme, porque eu acho que abriu, assim, um campo e me libertou de um cineasta que fala do real, né? E que posso virar, assim, ou vir a ser um cineasta cujo trabalho tenta também aprender o que é o inconsciente, o que é a fantasia, assim. Então acho que isso foi muito bonito, assim, nesse filme. E ele é experimental porque ele flerta com esses diferentes gêneros, assim. Então, acho que mais do que experimental, eu acho que ele é uma espécie de filme mestiço, assim, sabe? Em várias entrevistas, você disse que ficou muito feliz de trazer o Ceará para Cannes. Você poderia ter feito esse filme fora do Ceará? Eu acho que esse filme poderia ter sido feito fora do Ceará, a história dele poderia ter acontecido em outro lugar, mas eu acho que eu não poderia ter feito essa história fora do Ceará, assim. Para mim era muito importante tentar entender o que é que tem no Ceará, na luz do Ceará, na paisagem do Ceará, ou nas paisagens do Ceará, no jeito de falar, que eu pudesse transformar em matéria cinematográfica, assim. Era muito importante que eu pudesse, a partir de uma matéria que é a minha memória, assim, né, que é a minha vivência naquele lugar, de como que eu transformo isso num filme. Então, para mim, ele sempre foi pensado, ele nunca foi pensado para ser filmado no litoral, ele era pensado para ser filmado no sertão, mas eu achei que tinha algo de irônico, né? Como é que é cometer um crime a céu aberto, né? Como é que é cometer um crime à luz do dia, entende? Então, acho que me interessou muito, assim, essa contradição, eu acho que isso ajuda muito a tensionar a história. E outra coisa que eu acho que é importante, assim, porque eu acho que esses espaços do Ceará, eles são sempre pensados como espaços que tivessem imunes à violência. Assim, o mar, né, tem algo de paradisíaco, as dunas, as falésias, as estradas. E para mim é muito importante lembrar que os espaços externos ao motel são espaços que são muito voláteis, né, que rapidamente podem virar espaços de ameaça, espaços de violência. Então, fazer isso dentro de uma perspectiva de algo que é absolutamente paradisíaco, pitoresco, assim, pitoresco, foi muito interessante para mim. Qual, então, é a importância, essa mensagem de trazer o Ceará para cá? Eu acho que é a importância de que basta da gente ser tratado como marginal. Eu acho que a minha vida inteira, o Brasil é um país absolutamente centrado, né, no Sudeste, assim, nas cidades do Rio de Janeiro, que era a antiga capital, São Paulo, pela potência econômica, assim, de acumulação de capital, Belo Horizonte. E o resto do Brasil era um pouco... Eu sempre me estive meio tratado como cidadão de segunda categoria, pela maneira como eu falava, pela maneira de que não se fazia cinema no Ceará. Então, eu acho que isso é importante que a gente traga, que a gente fale, que a gente diga, que a gente defenda, porque eu acho que para as próximas gerações isso vai mudar a autoestima das pessoas. E vai fazer com que elas possam, talvez, fazer mais cinemas e contar histórias que têm mais diversidade do que as histórias que são contadas e que vêm sendo contadas no Sudeste. Então, era muito importante para mim colocar o Ceará no mapa do mundo cinematográfico. O filme foi muito aplaudido na estreia aqui em Cannes, mas a crítica está dividida. Você leu algumas críticas? Eu prefiro não ler, não quero falar disso, porque eu acho que não me faz bem, assim. Eu gosto de fazer, e aí eu acho que a crítica pode achar o que achar, o público pode achar o que achar, mas eu prefiro me lembrar do que foi a sessão. Eu acho que todos os filmes que eu fiz na vida, a crítica está sempre dividida e tal, e eu acho que isso não me estimula. Eu acho que porque eu tenho uma sensação de me apegar sempre ao negativo. Então, às vezes tem 10 críticas boas e uma ruim, eu fico pensando na crítica ruim. Então, acho que isso para o meu processo não é produtivo. Muito obrigada, Karim Ainus.